Boa noite, tudo bem? Eu espero que você tenha tido um dia muito feliz. Que bom encontrar você mais uma vez e eu quero te agradecer por acompanhar essa série, Jesus, o Senhor da nossa vida. Eu fico muito feliz de encontrar você aí agora nessa noite. Que Deus o abençoe e que você possa, junto comigo, aprender uma coisa muito importante hoje. O tema de hoje será o Senhor do nosso trabalho. E você sabe qual é a origem da palavra trabalho? A palavra trabalho ela tem a sua origem no vocabulário latim, significando três paus, tripalium no original. E esse instrumento chamado de tripalium, ele servia para torturar as pessoas. É por isso que a palavra trabalho ganhou uma conotação tão negativa no início de sua origem. Quem era torturado pelo tripalium? As pessoas que não tinham renda, escravos, comerciantes, pessoas que não conseguiam manter-se. E aí, às vezes, elas eram submetidas à tortura por não pagarem suas contas e por não terem dinheiro para cuidar bem de suas vidas. A partir dessa ideia, então, a palavra trabalho saiu dos escravos e passou a ir para pessoas de baixa renda, pessoas que tinham que trabalhar muito para poder sustentar. Durante a Idade Média, ela foi aplicada aos artesãos, aos pequenos comerciantes, as pessoas que vendiam coisas nas feiras, que trocavam de mercadorias, e por isso, durante muito tempo, as pessoas olhavam e olham ainda até para a palavra trabalho, para essa ideia do trabalhar, como se fosse algo pequeno. Quem não tem um sonho, às vezes, de ganhar uma grande quantidade de dinheiro e ter que ficar sem trabalhar? Mas o que a Bíblia ensina sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre o trabalho e como nós devemos trabalhar? E é isso que nós vamos ver nessa noite. E para podermos estudar a Palavra de Deus, eu lhe convido a fazer uma oração comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, bom Deus, pela Tua presença em nossas vidas e te pedimos, ó Deus, que nos ajude a compreender qual é a Tua orientação para a forma como nós devemos trabalhar ao longo da nossa vida. Senhor, nos dê sabedoria para ouvirmos Tua Palavra e aplicarmos a Tua Palavra em nosso viver em cada dia. E isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Vamos abrir a Bíblia comigo? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28. A Bíblia diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E se você for comigo também em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, um pouquinho à frente, você vai encontrar assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Ora, no início de todas as coisas, Deus, antes do pecado aparecer nesse mundo, na criação de Adão e Eva, os pais da humanidade, Deus já tinha dado a eles autoridade sobre esse mundo, colocado eles para poder cuidar dos animais e colocado eles sobre o domínio de todas as coisas. E depois, quando Deus faz o Éden, uma morada fixa para Adão e para Eva, um lugar perfeito, sem o pecado, ali também aquele casal deveria trabalhar. Eles deveriam utilizar seus recursos, suas habilidades, para poder administrar o jardim, protegê-lo e o guardar. Ora, por que eles deveriam fazer isso sendo perfeitos e não tendo necessidade de ganhar recursos, uma vez que o jardim dava árvores frutíferas todo o tempo? É porque Deus sabia que na atividade laboral eles iam encontrar felicidade. Deus não fez a gente para ficarmos ociosos, para ficarmos perambulando por aí sem uma ocupação específica. Porque Ele sabia que com o trabalho, com o labor, com fazer alguma coisa, nós, primeiro, desenvolveríamos nossas habilidades. E além de desenvolver nossas habilidades, nós íamos aprender novas habilidades, treinar novas capacidades. É para isso que Deus colocou Adão e Eva como trabalhadores no Jardim do Éden, porque Ele sabia que o trabalho era uma grande bênção. E quando nós vamos para Gênesis capítulo 3,
versículo 17 ao 19, Gênesis 3, 17 ao 19, você vai encontrar assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mesmo quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e agora a natureza estava levemente transformada, Adão e Eva saíram do jardim e eles, para poderem se sustentar, deveriam trabalhar. E algumas pessoas olham isso como se fosse uma maldição de Deus, como se o trabalho fosse uma consequência negativa do pecado. Na verdade, meus amigos, Deus é muito sábio e Ele colocou o trabalho, mesmo após o Éden, para Adão e para Eva, para que o trabalho os pudesse livrar de muitas coisas ruins. Na ocupação diária para poder se sustentar, no cansaço para trabalhar, aquele cansaço iria trazer sobre Adão e Eva e aquele tempo destinados ao trabalho iria ser uma bênção para eles. Primeiro, que gastando tempo com o trabalho, isso tiraria tempo deles ficarem preocupados com outras coisas. Muitas tentações e muitos problemas que eles teriam por causa da ociosidade haveriam de ser minimizados por causa do trabalho. Além de tudo, o corpo deles estaria em movimento, as habilidades seriam trabalhadas, as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento pessoal iriam ser desenvolvidas a cada dia daquela jornada e assim eles se tornariam pessoas fortes, saudáveis, livres da tentação e dessa forma poderiam glorificar melhor a Deus. Deus fez o trabalho para ser uma bênção para nós. Deus não deseja que vivamos uma vida sem nenhum tipo de ocupação. E eu quero continuar convidando você a ler a Bíblia comigo. Dessa vez vamos ler o livro de Tessalonicenses, segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 3, 6 a 12. Nós já vimos Adão e Eva e o que Deus fez a eles. Deus deu trabalho para todos nós. Mas quando nós vamos ao livro, o segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 9, nós vamos encontrar Paulo dando uma instrução muito importante para os Tessalonicenses. Olha o que diz a Bíblia. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não seguindo a tradição que de nós recebestes. Paulo começa explicando que nós devemos fugir das pessoas que andam de forma desordenada. Mas o que Paulo estava querendo dizer com isso? Versículo 7 diz assim: Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Ele continua o argumento dele dizendo o seguinte: olha, sigam o nosso exemplo. Nós fizemos a coisa certa. Mas o que ele está querendo realmente dizer com isso? O que ele fez de certo para que pudesse ser seguido? Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo está aqui ensinando a lei do sustento próprio. Mesmo ele e os demais que o seguiam, pregando o Evangelho e tendo autorização de receber pela pregação do Evangelho, ainda assim eles trabalhavam para que não fosse um peso sobre aquele povo. Trabalhavam para garantir seu próprio sustento, a fim de pregarem com liberdade e não sobrecarregarem as pessoas a quem eles estavam servindo. Paulo está ensinando aqui o serviço pessoal, o sustento pessoal. E ele diz no versículo 9 em diante: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, assim se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O que Paulo está dizendo aqui?
Paulo ele enfatiza que, na verdade, muitas pessoas deixavam de trabalhar, tendo condições de trabalhar, para viver de qualquer forma, desordenadamente. O que Paulo ensina aqui é que nós precisamos ficar atentos às nossas possibilidades de trabalho. Se Deus nos deu saúde, habilidades, se Deus nos deu capacidade para poder nos exercitar e utilizar isso para reganhar os nossos recursos, nós precisamos fazer. Paulo ensina que toda pessoa que deixa de trabalhar, tendo condições de fazer, causando peso às outras pessoas por causa do seu sustento, isso está errado, isso não está certo, de acordo com a palavra de Deus. Meus amigos, nós precisamos trabalhar se temos condições de fazer. Paulo também diz uma coisa muito interessante no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Olha o que ele ensina pra gente. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que interessante. Paulo aqui faz uma transposição interessante. Se você roubava, e olha, amigos, às vezes é muito mais fácil roubar do que trabalhar, não é? Então, se você roubava, passe a trabalhar. Utilize da sua energia, da sua capacidade para poder fazer algo por você mesmo. E além de tudo isso, utilize também aquilo que você ganha com o seu trabalho para ajudar as pessoas que não têm condições de trabalhar, aqueles necessitados. Ora, sempre foi vontade de Deus que nós utilizássemos aquilo que nós ganhamos, os recursos que nós temos, apesar de serem poucos às vezes, para poder compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas. Se você trabalha e se você tem a capacidade de fazer isso, Deus também quer que você utilize o seu trabalho para glorificar o nome dele e para honrar. Eu quero convidar você então a ir ao livro de Provérbios comigo, Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11, e nós vamos entender com Salomão, que foi o homem mais inteligente e sábio do mundo, que princípios no trabalho nós podemos exercer para glorificar a Deus. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11, e diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Nós temos dois princípios muito importantes aqui nesse texto de Provérbios. O primeiro é trabalhe. Trabalhe, meu amigo. Sai da sua zona de conforto e vai trabalhar. Deixa a preguiça e vai trabalhar. Mas de que jeito? Ele tem uma lição muito importante com as formigas. As formigas, elas não têm chefe. Elas regulam o trabalho delas por elas mesmas. Olha, muita causa de reclamação de pessoas que contratam é que precisam ficar vistoriando seus funcionários o tempo todo, porque se eles não estiverem presentes, as pessoas não produzem. Nós, como cristãos, nós não deveríamos ser um tipo de pessoa assim. Nós deveríamos trabalhar, produzir, porque nós somos pagos para isso, sem precisar ter alguém nos cobrando o tempo todo. Afinal, nós vivemos não para nós mesmos, vivemos para Deus, e nós honramos a Deus quando nós trabalhamos com diligência, quando nós somos nossos próprios gerentes. Esse é um grande princípio de administração de tempo e um ótimo princípio no trabalho. Trabalhar e gerenciar seu trabalho sem ficar sendo cobrado e sem precisar de alguém para mandar fazer. É ter proatividade, é saber administrar o trabalho como se você fosse o seu próprio chefe, produzir com a sua própria competência. Agora, o próprio Salomão ensina outras coisas. Se você for um pouquinho à frente, Provérbios capítulo 10, no versículo 4, você vai encontrar um outro tipo de explicação. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Ele fala que a mão remissa, ou seja, a mão preguiçosa, se você faz corpo mole, se você vai ali gastando tempo, não produz de forma adequada, o final de tudo é um empobrecimento. Mas quem é diligente, quem é perseverante, quem faz o trabalho com decência, virá enriquecer-se. Óbvio, nós temos que entender que Provérbios foi escrito num contexto muito interessante,
onde as pessoas tinham exatamente essa lógica de trabalho. Quem trabalha, recebe, quem não trabalha, não recebe. Mas isso ainda se aplica a todos nós. Trabalhar, mas trabalhar com qualidade, fazer o melhor. Provérbios 14, 23 diz assim: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Não adianta ficar falando, é preciso fazer. Muito mais do que ficar na ilusão, é preciso agir. Muitas vezes gastamos muito tempo só na ilusão e esquecemos de colocar em prática aquilo que precisamos fazer. O trabalho, de fato, ele acontece na prática, no dia a dia, na ação. Vamos a Provérbios capítulo 20, versículo 13. Provérbios 20, versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. A ideia de que se gastamos muito tempo desperdiçando o tempo dormindo ou sem fazer alguma coisa, no final de tudo, nós estamos não aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. E por fim, Provérbios capítulo 22, versículo 29, Provérbios 22, 29, você vai encontrar um princípio muito interessante. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. O último princípio que Salomão nos ensina sobre o trabalho é que nós devemos ser peritos nas nossas obras. Se você faz algum trabalho, faça-o da melhor maneira que você puder fazer. Se você souber fazer algo, se aprimore naquilo. Faça com competência, faça assim de uma forma como se estivesse fazendo para Deus, que é isso que a Bíblia ensina para nós. Faça tudo que tiver que chegar à sua mão, faça da melhor maneira possível. Faça com as melhores forças que você tiver. Eu quero convidar você a ir para o último texto que nós vamos ler nessa noite, para você entender um princípio muito importante do trabalho. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Olha que texto bonito. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando nós vamos à Bíblia e estudamos sobre o trabalho, nós percebemos que Deus criou o trabalho, Deus criou as funções, Deus criou a atividade para ser uma bênção para as pessoas. Foi assim antes do pecado e também após o pecado. E quando nós estudamos o texto de Paulo, os textos que Paulo nos ensina, e esse é um texto deles, nós entendemos que a ideia do sustento próprio ela está presente em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento também. Nós precisamos trabalhar para poder sustentar a nós e a nossa família. Deus utiliza o trabalho para abençoar a nossa vida. E não é só a questão da bênção material, não é só o recurso financeiro que vem por consequência do trabalho que é uma bênção para nós. É a bênção do desenvolvimento pessoal, é a bênção de aprender novas habilidades, a bênção de interagir com outras pessoas, a bênção de ter o nosso tempo gasto de forma adequada. E quando fazemos isso e por consequência temos recursos financeiros, nós precisamos inclusive abençoar outras pessoas, aqueles necessitados que não têm condições pessoais de ganhar o seu próprio sustento por uma razão plausível. Nós, quando trabalhamos, de acordo com Salomão, precisamos ser diligentes, não preguiçosos, utilizar o tempo com sabedoria, administrando a nós mesmos e, por fim, sendo peritos, mestres naquilo que nós fazemos. Porque nós fazemos, no final de tudo, como diz aqui Paulo, no Colossenses 3:23, não para homens. Nós não devemos trabalhar apenas para agradar os nossos chefes, para ganhar promoções. Nós devemos fazer um trabalho com qualidade, porque isso honra a Deus. Imagine os seus colegas de trabalho, as pessoas que estão perto de você, olhem para você e vejam você diligente, fazendo um excelente trabalho com competência, e essas pessoas descobrem e percebem que você faz isso não apenas por causa das pessoas, mas acima de tudo por causa de Deus. Não seria um bonito testemunho? Que a nossa vida seja uma vida de honra e glória a Deus e que possamos fazer isso, inclusive com o trabalho que Ele nos permitiu fazer. Deus o abençoe, que você possa ver para a honra e para a glória dEle e que as bênçãos que você tiver com o seu trabalho, você possa utilizá-las para abençoar também a vida de outras pessoas que não têm condições de trabalhar. Vamos orar para Deus realizar isso em nossas vidas? Feche os olhos. Senhor Deus amado Pai, nesse momento talvez eu esteja falando para pessoas que não têm emprego agora, que estão desempregadas. Dê sabedoria, Senhor Jesus, para essas pessoas, para serem empreendedoras,
para utilizarem suas habilidades, suas energias, seu tempo, para descobrirem como podem, ó Deus, se sustentarem. Senhor Deus, para aqueles que estão trabalhando, nos dê sabedoria, Senhor Jesus, para utilizarmos nosso tempo com equilíbrio, para fazermos, ó Deus, do nosso trabalho, em nosso trabalho, inclusive, o melhor que nós podemos fazer, sendo diligentes, organizados, administrando bem os nossos prazos, os nossos objetivos, nossas metas, para que de fato, Deus, possamos glorificar o Senhor. Nos dê o discernimento, Deus, de fazer do nosso trabalho aquilo que o Senhor ficaria feliz que fizéssemos. Nos ajude a sermos éticos, responsáveis, laboriosos, é o que nós oramos. Em Teu nome. Amém. Meu amigo, uma ótima noite para você, uma semana muito feliz e que Deus o abençoe.